Vamos falar juntos este versículo? Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Podem sentar, que Deus nos ajude a compreender a sua palavra. Amém? Se eu perguntasse para os irmãos o que é uma igreja relevante, o que vocês poderiam me dizer? Certamente haveria aí muitas definições de o que seria uma igreja relevante, mas eu quero me basear na palavra de Deus, principalmente partindo deste texto de Atos 2:47, que diz que o povo estava louvando a Deus e ele caía na graça, na simpatia, na apreciação de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. A igreja caía na aceitação, a igreja se tornava relevante. Uma das coisas que mais preocupam a gente é uma igreja estar num local como o nosso aqui e poucas pessoas saberem que ela existe. Você chegar na cidade e perguntar: onde é a primeira igreja batista? Aí vai falar o nome de outras igrejas. Já aconteceu muito isso comigo. Mas por que às vezes, quando vão perguntar pela nossa igreja ou por uma outra igreja, as pessoas se lembram logo de uma outra igreja, de um nome de outra igreja? Porque ela se tornou relevante. Então, o nosso desafio, irmãos, como povo de Deus, como corpo de Cristo, é fazer com que a nossa igreja se torne conhecida. Porque a igreja é o que mesmo de Cristo, irmãos? O corpo de Cristo. O que nós estamos querendo é que Jesus seja conhecido através da nossa igreja. Vejam só, se a igreja ela é o corpo de Cristo, significa que nós somos os membros. Ora, se nós somos os membros deste corpo, como é que Jesus anda? Através do seu corpo, da sua igreja. Então, onde um membro, eu estava falando, um membro põe o pé, quem é que está colocando o pé? É Jesus. Jesus está colocando o pé, está colocando a mão, está colocando o corpo, a presença dele através daquele irmão. E eu queria que os irmãos entendessem isso. Que cada um de nós aqui nessa noite pudesse entender que nós, como servos de Deus, como servos de Cristo, precisamos ser relevantes. Precisamos tornar a nossa igreja relevante. O membro de cada igreja, de cada denominação evangélica dessa cidade, precisa se tornar a sua igreja relevante, porque ela é o corpo de Cristo. E aí você pergunta: mas pastor, qual que é a igreja de Jesus? Ainda ontem eu dei aula lá no meu curso de bacharel, lá em Belo Horizonte, falando exatamente sobre isso. Existe a igreja militante. O que é a igreja militante? São todos os salvos de todos os lugares. Viu, Davi? Eu concilio, tá? A igreja militante, todos os salvos de todos os lugares. A igreja local é a igreja que se reúne em um lugar. Mas todas as igrejas cujos membros foram salvos por Jesus, todas as igrejas fazem parte do corpo de Cristo, e Cristo está agindo através dessas igrejas. Eu posso até não concordar com alguma igreja,
Mas, irmãos, vocês já notaram que os membros do nosso corpo são mesmo diferentes? Cada um com uma função? Paulo diz que a igreja é a demonstração da multiforme sabedoria de Deus. Então, a igreja militante são todas as igrejas de Jesus, independente de placa denominacional. Essa é a igreja militante. A igreja local é a igreja da qual você faz parte, como uma agência do reino de Deus. Nesse sentido, ela é corpo de Cristo, e cada um de nós o seu membro. Então, já falei sobre igreja local, igreja militante. Falta a igreja, viu, Messias? Falta a igreja triunfante, ou a chamada igreja gloriosa. O que é a igreja triunfante? São todos os salvos, de todos os tempos e de todos os lugares que já morreram. Eles já triunfaram, já venceram. Então nós temos a igreja local, da qual nós fazemos parte, nós temos a igreja militante, que são todas as igrejas, que representam o corpo do Senhor Jesus. Não é só a nossa que é o corpo de Jesus. O corpo de Jesus é composto de todos os salvos, de todas as igrejas. E a igreja triunfante, que é composta de todos que já se foram, todos os que já morreram. Essa é a igreja que já está com Jesus e que um dia vai voltar com Ele. A Bíblia diz que Ele voltará nas nuvens com essa igreja. Naquele dia, os que ressuscitarem se encontrarão com Ele nos ares. E aí estará definida a igreja. Não será mais igreja local, não será mais igreja militante, mas será a igreja triunfante, que triunfou, que venceu, finalmente venceu, está com Cristo. Porém, enquanto estivermos aqui, nós precisamos, como corpo de Cristo, tornar a igreja da qual fazemos parte como uma igreja relevante. De qual igreja esse texto está falando aqui, irmãos? Quem se lembra de qual igreja que era? Era da primeira igreja batista de Jerusalém, irmãos. O que é isso? Isso por minha conta, viu? O negócio de primeira igreja batista de Jerusalém. Era da igreja de Jesus Cristo, a igreja do Senhor que estava em Jerusalém. Era o início da igreja. No versículo 41 diz: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, nas orações, na comunhão. Em toda alma havia temor. Então, lá no versículo 47 vai dizer: e todos os dias acrescentava, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja. Aí você vai encontrar a igreja já definida, existindo como igreja. Mas diz que a igreja o quê? Caía na graça. O povo gostava da igreja, do povo da igreja. O povo ia gostando da igreja e ia se unindo. Havia aqueles que não gostavam, que perseguiam, mas havia aqueles para os quais a igreja era um lugar atraente, era um lugar bom deles irem, ou de se unir. A igreja era um lugar, ou o grupo era um povo bom deles se unirem. Aqui não está falando de local, está falando do grupo, tá? E o que faz de uma igreja relevante? Em primeiro lugar, a igreja relevante é aquela que aproveita bem cada oportunidade. Agora Paulo já está escrevendo para uma outra igreja local. A igreja de onde? De Éfeso.
Paulo está escrevendo para a igreja que estava na cidade de Éfeso. E ele diz que a igreja precisa aproveitar e aproveitar bem. Esse texto de Efésios 5,16, que eu peguei da NVI, ele diz, aproveitando ao máximo. Olha que extraordinário. Não é só aproveitar. O que eu posso aproveitar desta oportunidade? Como é que eu posso aproveitar essa oportunidade? Aí está dizendo que aproveitar ao máximo. Aproveitando ao máximo cada oportunidade. E por que a gente tem que fazer isso? Me digam aí, por quê? Porque os dias são maus. Se a gente não aproveitar as oportunidades que Deus nos dá, os dias são maus, como é o caso da construção desse templo. Se nós não aproveitarmos a oportunidade agora, nós perderemos essa oportunidade. Deus nos levantou para este tempo, para esta oportunidade, para fazer uma obra aqui nesta cidade e tornar a nossa igreja relevante. Tornar a nossa igreja importante. Tornar a nossa igreja um povo em que as pessoas tenham vontade de vir se unir a nós. Você sabe que essa é a tecla que eu tenho batido aqui com os irmãos desde o princípio. Acolher bem as pessoas, amar as pessoas, cuidar das pessoas. Por isso que nós temos as células. As células é um ponto de cuidado mútuo. Por isso que nós temos o discipulado. O discipulado é um cuidado pessoal. A gente cuida da pessoa no atacado, que é na igreja e nas células, e cuida das pessoas no varejo, que é o discipulado. A igreja que não fizer isso, irmãos, não tem oportunidade ou não aproveita a oportunidade, ela não se torna relevante. Esse texto de 1 aos Coríntios, capítulo 16, versículo 8, Paulo diz, permanecerei em Éfeso. Interessante isso aí, hein? E no texto anterior nós lemos que ele está escrevendo para a carta de Éfeso, dizendo para que eles aproveitem ao máximo cada oportunidade. E aqui ele está dizendo, permanecerei, ele está escrevendo aos Coríntios. Mas ele disse, olha, eu vou permanecer aqui em Éfeso até o Pentecostes. Verso 9. Porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora. Só que há um detalhe. Qual é o detalhe? Que há muitos adversários. Irmãos, as oportunidades que Deus nos dá não vem sem luta, não, sem oposição, sem crítica, sem resistência, sem confrontação. Não existe batalha sem luta, então não foi batalha. Uma vez eu estava tentando aprender violão, e eu admiro quem consegue tocar esse instrumento, fazer calo no dedo, e o nosso professor ensinou uma música que era: batalhar não é batalha se não surgem duras provas. Batalhar não é batalha se não surgem duras provas, se não vence o inimigo. Batalhar não é batalha. Onde você viu batalhar e não ter duras provas? Então não foi batalha, meu irmão. Batalha é luta. Paulo diz que ele estava em Éfeso, mas que abriu uma porta promissora de grande oportunidade, mas que havia muitos adversários. Irmãos,
Precisamos aproveitar essa oportunidade que nós temos agora. Nós não sabemos, irmãos, até quando nós teremos liberdade de pregar o Evangelho. Nós não sabemos até quando nós teremos um sistema político que não persiga as igrejas. Porque estamos nos encaminhando para lá. O mundo está se mobilizando para ser contra os princípios da vida cristã. Então nós temos que fazer o que se tem de fazer neste tempo, nessas oportunidades que nós temos. Por quantos anos? Não sabemos. Eu fico pensando, irmãos, que quando Salomão construiu o templo, a gente pensa que levou assim muitos anos. Não levou tantos anos. Porque Davi foi em torno de 1000 anos antes de Cristo. Aí teve o reino dele, teve o período de Salomão, teve o período da construção do templo. E logo depois, o povo foi levado cativo para a Babilônia e o templo foi destruído. Mas aquilo foi um marco na vida do povo. E quando Jesus estava para vir, foi necessário que o templo fosse outra vez construído. Sempre que um templo é construído, há um momento especial na vida do povo de Deus. Não significa que a gente vai ter muitos anos, mas a gente tem de fazer o que precisa ser feito no tempo que nós estamos. Aproveitar bem, ao máximo, cada oportunidade, porque os dias são maus. E por causa dos adversários que temos. Servir a Deus, meu irmão, colocar sua vida a serviço de Deus enquanto você pode. Tudo que tiver à mão para fazer, faze conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, não há planejamento, a palavra de Deus diz. Quanto tempo você vai viver ainda? Por que você não aproveita esse tempo que você ainda vai viver, o que você acha que vai viver, para você consagrar sua vida a Deus e servir a Ele, ser um instrumento dEle para ganhar outras pessoas para Cristo? Servir na causa. Eu tenho batido bastante com alguns irmãos aí na tecla, assim, meu irmão, você precisa colocar Deus na sua agenda, você precisa colocar a igreja na sua agenda, você tem agenda para festas, você tem agenda para aniversários, e tudo que vem para a sua agenda, você aceita e cancela os seus compromissos com a igreja, com o reino de Deus. Parece que o trabalho do reino de Deus é o último na sua vida. Há compromissos que são realmente inadiáveis, que são irrecusáveis, mas há aqueles que você não precisaria aceitar. Há aqueles que você poderia dizer, não, eu tenho um compromisso com a minha igreja, eu tenho uma atividade na minha igreja, eu tenho um planejamento na minha igreja, tenho um pregador especial na minha igreja, ou eu vou lecionar na escola bíblica dominical, ou eu vou dirigir um culto, ou eu vou cantar, ou eu vou estar presente, eu vou cultuar. Mas é impressionante como as pessoas sacrificam. Eu sou do tempo, irmãos, em que quando a visita chegava na minha casa, ela ia para a igreja comigo, ou então ela ficava em casa. Eu não deixava de ir à igreja porque a visita chegou na minha casa. Hoje é uma desculpa muito grande essa. Chegou a visita em casa, vai fazer o almoço, não vai ao culto. Que isso? Que história é essa? Nós precisamos de um avivamento, irmão, do povo acordar. O povo precisa acordar. Que Deus está ficando de lado, o reino de Deus está ficando de lado. As oportunidades de servir a Deus não estão sendo aproveitadas. De você dar um testemunho para a sua família, para os seus convidados, que você é uma pessoa comprometida com Deus, com o reino dEle.
Na sepultura para onde tu vais, não há projetos. Deus nos tem aberto portas. Meus irmãos, foi com muita tristeza que nós encerramos, ano passado, o trabalho aqui de reforço na alfabetização das crianças, reforço escolar. Por que que nós encerramos? Porque as pessoas começaram a ter as mais diferentes justificativas para faltar à aula. Iam dar. A irmã estava aqui e recebi uma ligação: olha, eu não posso ir hoje, faltando 10 minutos, 15 minutos para a aula. Você não faz isso no seu trabalho secular. Você não faz. Então, irmãos, a irmã foi ficando triste, a líder, até que ela desistiu. Mas quem sabe possa levantar uma outra pessoa que vai dizer: eu vou entrar nessa brecha. Nós vamos restaurar esse trabalho de reforço escolar, que estava sendo algo tão importante, a igreja estava se tornando tão relevante através desse trabalho. Falta para nós, irmãos, um trabalho de ação social que realmente cause impacto nessa cidade. Nós já tentamos fazer um aqui, mas veio a pandemia, não deu certo. A gente precisa aproveitar, nós temos o ônibus, irmãos, da convenção, que vem aqui trazendo médicos, dentistas, são portas, são oportunidades que a gente não pode perdê-las. Mas, irmãos, eu sou só uma pessoa. Eu preciso de pessoas que chegam e digam: pastor, eu quero aproveitar essa oportunidade, eu quero entrar por essa porta. Esta semana, eu recebi uma ligação de uma ex-ovelha, e foi assim algo surpreendente para mim, porque já tem mais de 30 anos que a gente não se fala. E ela falou: pastor, eu estava orando e pedindo a Deus direção na minha vida, e veio na minha mente discipulado. Aí ela disse: mas discipulado? Como assim discipulado? E a palavra continuou vindo ao coração dela, e pastor Joselito. Ela disse: pastor Joselito. Ela não tinha o meu contato, ela me procurou lá pelo Facebook, mandou uma mensagem para mim. Irmãos, é uma moça tão bem preparada. E ela disse que o que despertou nela foi que um dia ela estava na igreja e alguém falou assim: eu procurei alguém que estivesse na brecha e não encontrei ninguém. E ela disse: não, eu quero me colocar nessa brecha. Eu procurei alguém que fosse um intercessor. Eu não encontrei alguém. Ô, Ilha, você viu que eu falei agora igual um baiano, Ilha? Um intercessor. E não encontrei. E ela falou: eu vou ser essa pessoa. Foi isso que aconteceu com Dwight L. Moody. Ele chegou na igreja, ele não era convertido, chegou na igreja um dia de chuva, escola bíblica dominical, e o pastor estava pregando: Deus, o mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer com um homem que estiver inteiramente nas suas mãos. E ele disse: eu serei esse homem. Meu irmão, estou precisando de alguém que me diga: pastor, eu vou ser essa pessoa. Eu vou ser. Essa irmã, olha o que ela está querendo. Ela tem uma técnica, uma especialidade muito grande nessa área virtual de trabalho com internet, essas coisas, né? E ela falou: pastor, eu queria que a gente criasse um discipulado para pastores. Discipulado virtual. Eu falei: mas, irmã, eu estou querendo criar um discipulado para desigrejados. Já estava com esse discipulado virtual. Eu falei: olha, a minha tese de doutorado é sobre a igreja do futuro. E um dos capítulos dessa minha tese é sobre a igreja virtual. E ela é uma especialista nessa área. Olha que coisa. Então a gente já está se planejando aí para começar um trabalho de discipulado virtual para pastores. Eu vou começar, possivelmente essa semana ainda, o discipulado
para desigrejados. Sabe o que está acontecendo? As pessoas estão me ligando, mandando mensagem, perguntando: pastor, cadê o discipulado virtual? Que coisa, hein? Eu anunciei isso pelo Facebook e um pastor da igreja anglicana falou: eu quero fazer parte. Vocês estão vendo as portas que Deus vai abrindo? As portas que Ele vai abrindo, e a gente precisa aproveitar. Agora, não pensem que não tem luta. Batalhar não é batalha se não surge em duras provas, se não vence o inimigo, batalhar não é batalha. Olha o que Jesus disse para a igreja, Apocalipse 3:8, agora deixa eu ver qual foi a igreja mesmo aqui, que Jesus falou isso, porque eu estou somente com Apocalipse 3:8, qual foi a igreja que ele falou? Olha aí, a igreja de Filadélfia. Igreja de Filadélfia. Ele diz: conheço as tuas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Assim, aí o versículo seguinte que eu coloquei, só para a gente poder situar melhor, no versículo 7, vai dizer: ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que fecha, e ninguém pode abrir. Deus está nos abrindo portas. O irmão Paulo, ele está pegando faixa preta agora de judô. E ele vai poder dar aula para nós, para as nossas crianças. Já conversei com a Natália, filha do pastor Jaconias, e ela se prontificou em dar aula de taekwondo aqui para nós. Vamos aproveitar, irmãos, as portas que Deus nos está abrindo para alcançar as pessoas que poderão ser atraídas, que a igreja poderá se tornar relevante através das mais diferentes ações. Quando nós começamos uma escola de música aqui, algumas pessoas vieram para a nossa igreja e estão até hoje aqui na nossa igreja, por causa da aula de música. Olha quando a igreja vai se tornando relevante, a igreja vai se tornando, caindo na simpatia das pessoas. Agora, sabe o que me impressiona aqui? É que quem abre a porta é Jesus. Quem abre? É Ele que abre. Eu estou falando aqui sobre as portas da igreja. Mas quem sabe, meu irmão, você está precisando que Deus abra uma porta na sua vida, no seu trabalho, na sua profissão, na sua vida sentimental, na sua família. Qual é a porta que você precisa que Jesus abra? Ele diz que Ele tem as chaves. As chaves estão com Ele. É Ele que abre. Quem sabe você pudesse orar agora e dizer: Jesus, me abre uma porta. Estou precisando tanto, Senhor, que o Senhor me abra uma porta. E Ele diz que quando Ele abre, ninguém pode fechar. Agora, se Ele fechar também, ninguém pode abrir. E aí? Você quer fazer parte desse momento da nossa igreja? Dessa caminhada para o jubileu? Desse despertamento que nós estamos trazendo para a igreja avivar, se comprometer, se tornar relevante? Uma igreja é relevante quando ela aproveita bem cada oportunidade. Não deixa as oportunidades
passar. Segundo lugar, uma igreja relevante é uma igreja que é sal. E quando a gente fala sal, nós não estamos falando só a igreja como um corpo, mas cada membro também. Porque nesse texto de Mateus 5,13, Jesus fala para os seus discípulos: vocês são o sal da terra. Quem que é o sal da terra, irmãos? Nós. E nós somos sal do que mesmo? Está dizendo que nós somos sal do que aí? Da terra. Somos sal da terra. Nós podemos interpretar terra mesmo no sentido físico, mas nós podemos interpretar terra como mundo, como povo. E por que que Jesus faz tipo uma analogia aí? Assim como o sal é importante para adubar a terra, naquele tempo e até hoje ainda se usa o sal para adubar a terra. Eu tenho uns amigos que eu aprendi uma coisa muito interessante com eles. O coqueiro que eles tinham no quintal não era doce. Eles colocaram sal em volta do coqueiro e o coco ficou doce. Não parece uma contradição? Mas lá na Bahia, os cacauicultores, eles tinham um produto que era misturado com sal, que eles colocavam em volta do pé de cacau para servir de adubo. Então, Jesus está usando essa figura aí, porque ele diz com que se há de adubar, mais na frente, a gente vai ver. Mas também ele está mostrando que nós somos os adubadores da terra, do povo, os fertilizadores do povo. Mas há uma outra aplicação do sal, que naquele tempo tinha uma relevância muito grande. Os soldados, além do pagamento que eles recebiam tipo uma bonificação que era em sal. Porque naquele tempo não tinha geladeira, né, gente? Não tinha como conservar os produtos. Então o sal era de suma importância. Então, além do salário deles, do soldo deles, que vem da palavra sal também, eles recebiam um reforço em sal, e aquilo era muito desejado, porque ajudava a conservar os alimentos. Então a igreja relevante é essa igreja que produz vida, que conserva, que muda o ambiente. Você colocar sal em qualquer alimento, o alimento muda. O alimento muda. Muda o sabor e ele pode ser conservado também, pode ajudar na conservação. Já falei para os irmãos aqui que eu estou fazendo carne de sol. Eu aprendi a fazer carne de sol direto lá em casa agora, e já comecei a servir alguns irmãos aqui que pediram. Olha que delícia que é. Mas tem a quantidade certa do sal. Tem um modo certo de colocar o sal. E depois que a gente coloca a carne no sal, ela muda a cor. Muda a cor. 3 horas depois, ela já está com a cor modificada. E ela já está em condições de ser conservada por mais tempo. Assim somos nós em relação a este mundo.
Nós precisamos ser o sal que dê sabor, que dê sentido à vida, que torne o mundo melhor, mais gostoso, mais saboroso. Mas a gente precisa também ser o sal que evita a putrefação da sociedade. Que evite que a sociedade se torne podre. Que a gente mude o ambiente, o sal onde ele chega, onde ele é colocado, o ambiente muda. Antigamente, quando eu ia colocar sal no peixe para cozinhar, eu achava que tinha que colocar sal por dentro da barriga dele, todo assim, retalhar e colocar o sal. Mas uma vez, uma pessoa foi fazer uma peixada lá em casa, ela jogou o peixe dentro da panela, não botou sal no peixe e jogou o sal por fora, ali na panela mesmo, mas não jogou no peixe. Eu falei, mas e o sal não vai colocar no peixe? Ele falou, não precisa, o sal entranha. O peixe puxa. Falei, que coisa, hein? Onde o sal chega, ele é atraído. E ele muda o sabor. Meus irmãos, nós precisamos de um povo avivado, um povo despertado, que tenha no coração a determinação de mudar o ambiente em que ele chegar. Não ser igual. A Bíblia diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. No versículo 13, Mateus 5,13. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, não servirá para nada. Crente que não muda o ambiente onde ele está, ele não serve para nada. Uma igreja que não é relevante, ela não serve para nada. Exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Oh, meus irmãos, o nome de Jesus, a igreja de Jesus, está sendo pisada pelos homens por falta de crentes que sejam sal, que mudem o ambiente só pela presença deles. Que o ambiente onde eles chegam não é mais o mesmo. O sal, ele não fica sozinho. O ambiente, o alimento onde ele é colocado muda. Queria convidar os irmãos a levarem célula, discipulado para o seu local de trabalho, seu local de estudo, sua vizinhança. Seja sal. Ou então, Davi, seja salte, né? Seja sal. Será que estaria você ou a nossa igreja sendo pisada? Oh, meus irmãos, vamos livrar o corpo de Cristo. Não podemos permitir que a igreja, o corpo de Jesus, seja pisado pelos homens, porque estamos deixando de ser sal. Em Colossenses capítulo 4, versículo 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Para saberdes como deveis responder a cada um. O crente tem que ter uma resposta igual à resposta do sal, que muda, que transforma. Na quinta-feira agora, no culto de oração, eu falei sobre o Salmo 51, sobre um versículo que as pessoas não prestam atenção. As pessoas prestam atenção quando Davi diz, cria em mim, ó Deus, um coração novo, e renova em mim um espírito reto, não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. E as pessoas param aí. Mas continua dizendo assim, então, aí torna a dar-me a alegria da tua salvação.
Aí ele diz, e então ensinarei os teus caminhos aos pecadores, e os transgressores a ti se converterão. Uma igreja que não é sal não tem conversão. Pessoas não se convertem, porque ela não muda ninguém. Muito interessante que no Antigo Testamento, na experiência do profeta Eliseu, ele estava lá com os seminaristas. Seminarista, coitado, ele sempre passa aperto, viu? A gente às vezes tem alguns seminaristas que são ricos, sabe? Mas tem uns que passam aperto. É, Davi? Então, Eliseu está lá com os seminaristas. A Bíblia fala, filho dos profetas, os aprendizes de profetas. E eles falam, Senhor, nós fomos beber água, a água é amarga. E essa água daqui, ela é infértil. Vamos ler o texto? Segundo o livro de Reis, 2:21. Então saiu ele ao manancial das águas e colocou sal. Olha só. E colocou sal nele e disse, assim diz o Senhor, tornei saudáveis estas águas, já não procederá daí morte nem esterilidade. Que coisa, hein? Agora, no versículo 19, na versão da Nova Tradução na linguagem de hoje, olha o que aqueles filhos de profetas dizem. Esta cidade é boa, mas a água não presta e provoca abortos. E provoca abortos. Que coisa. E aí, quando Eliseu coloca o sal, a Bíblia diz que aquelas águas foram curadas da morte e da esterilidade. Esta cidade é boa. Mas aqui nós temos fontes de água que são fontes de morte. E nós precisamos ser o sal que Deus vai colocar nas fontes de morte desta cidade. Precisamos criar células que sejam fontes de vida. Precisamos ir com o sal, que Jesus diz, vós sois o sal. Uma igreja relevante, então, é uma igreja que é sal. E sal que transforma, que muda. E em terceiro lugar, uma igreja relevante é uma igreja que é luz. Voltando para Mateus 5,14, Jesus diz, vocês são a luz do mundo. O sal é de onde mesmo? Sal é da terra. E a luz? Do mundo. Vocês são a luz do mundo. Vamos nos lembrar que Jesus está falando isso para os seus discípulos, para a igreja incipiente, a igreja que está começando. Ele está formando a sua igreja. E ele disse, olha, vocês querem ser igreja, vocês têm que ser a luz do mundo. E como é que uma igreja pode ser a luz do mundo? Uma igreja que é luz não esconde a sua luz. Mateus 5,15.
Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Aquela versão antiga falava uma candeia debaixo de um alqueire, fica um negócio assim meio esquisito para a gente. Mas aí quando você vai ver numa linguagem mais contemporânea, você vai entender, tá. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no próprio lugar para que ilumine todos que estão na casa. Então, uma igreja que é luz, ela não se esconde não, até mesmo porque é muito difícil você esconder a luz. Só se você tiver muito trabalho para vedar tudo, para não dar nenhuma chance dela aparecer por nenhuma fresta. Mas por que o povo de Deus não está sendo visto? Por que a luz do povo de Deus não é percebida? Olha em Mateus 6, 22. A luz do corpo são os olhos. Portanto, se os teus olhos forem simples, outra Bíblia diz maus, todo o teu corpo será cheio de luz. Vamos ler de novo, né? Vamos ler diferente, como está escrito aqui. A luz do corpo são os olhos. Portanto, se os teus olhos forem simples, todo o teu corpo será cheio de luz. É o outro versículo que é essa versão que eu falei. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será cheio de escuridão. Se, portanto, a luz que estiver em ti for escuridão, como será grande a escuridão? Isso é da Bíblia King James Fiel, essa versão. Então nós temos uma opção, ou da nossa luz ser tão significativa que possa iluminar tudo, ou da gente virar trevas também, é o que está dizendo aqui. Que quando a gente não é luz, as trevas que é em nós serão muito grandes. Então a gente tem que brilhar, não pode esconder a luz. Por onde andarmos, todos precisam saber que nós somos luz. Segundo lugar, como é que uma igreja pode se tornar relevante e ser luz? Uma igreja que é luz resplandece como os astros. Se por um lado ela não esconde a sua luz, pelo contrário, ela resplandece igual uma estrela, igual o sol, como diz em Filipenses 2,15. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa. Esta é a nossa geração, irmãos. Entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Precisamos resplandecer de tal maneira que todos possam ver a nossa luz e nada possa ofuscá-la. Verso 16. Retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido em vão, nem trabalhado em vão. Oi, irmãos, eu gostaria tanto que esse trabalho que nós estamos fazendo aqui não fosse em vão. Que essas palavras, os irmãos, não recebessem como ofensa, nem como duras, mas como um desafio. Eu quero ser luz. Realmente eu tenho que mudar, eu tenho que despertar, eu tenho que avivar. Não posso continuar assim. Como é que eu sou luz e ninguém está percebendo que eu sou luz? Não estou brilhando em lugar nenhum. Que história é essa? Eu acho muito lindo esse texto de Daniel 12:3. Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento. É lindo o céu de noite, vocês já viram? O céu sem nuvens, sem nuvens, sem luzes naturais. Como é que é? Sem luzes, o quê?
artificiais. Mas você poder ver a luz das estrelas. Meu Deus, que coisa linda! Você olhar para o céu. No dia que nós somos assim, irmãos. Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que participam das células, fazem discipulado, que pregam, que falam de Jesus, e os que a muitos ensinam a justiça, resplandecerão como as estrelas sempre e eternamente. Uma igreja que é luz, levanta-se e resplandece, Isaías 61. Levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Verso 2. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti, meu irmão, minha irmã, o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti. Eu quero convidar essa igreja a ser esse povo. A ser esse povo. Que a glória do Senhor resplandeça sobre ele. E olha qual vai ser o resultado, meus irmãos. E os gentios caminharão à tua luz. Eu quero ir para a tua igreja. Semana passada, uma ex-ovelha do Rio de Janeiro mandou uma mensagem, ligou para mim, ligou. Essa pessoa procurou uma outra porque disse assim, olha, eu vejo que tudo para você é Jesus. Eu quero esse Jesus para a minha vida. Era uma pessoa dependente químico e ela se converteu, mudou completamente a vida. Tinha perdido a família. Tinha perdido o emprego. E essa pessoa foi restaurada, salva. A luz que havia naquele irmão. Olha o versículo 4. Levanta em redor os teus olhos e vê. Todos estes já se ajuntaram e vêm a ti. Teus filhos virão de longe e tuas filhas serão criadas ao teu lado. Meus irmãos, eu não quero colocar isso assim como se eu fosse a pessoa. Mas eu quero colocar para os irmãos o que Deus fez na minha vida. Foi Ele que fez. A glória é dele. Ele não dá glória para ninguém. Mas a igreja de Muriaé, quando nós assumimos lá, é uma igreja com bancos vazios, povo desanimado. E chegou um momento, irmãos, que a igreja tinha tanta gente que nós tivemos que fazer duas escolas bíblicas. O culto tinha circuito fechado de TV e mandava a imagem para diversas salas da igreja, porque não cabia dentro do templo. Então a gente fez um circuito fechado de TV. Quem chegava mais tarde não tinha lugar não. Primeira Igreja Batista de Muriaé. Não tinha lugar não. As pessoas ficavam na janela e na porta. Lá em Acari, irmãos, no nosso ministério foram batizadas mais de 500 pessoas. Na igreja do Barreiro foram batizadas 201 pessoas. A igreja de onde o Davi veio foi no meu ministério que foi organizada a igreja. Eu batizei a mãe do Davi e a irmã dele, lá no Barreiro. E sabe que essa semana, irmãos, vocês passaram, cadê o Zilé? Cadê o Zilé até? Zilé, o filme de hoje é negócio de sonhar. Vocês acreditam que essa semana eu sonhei com essa igreja cheia, com gente em pé do lado de fora? Falei para a Idéria, falei, que coisa, né?
Sonhei que a igreja é tão cheia, com gente em pé do lado de fora. Eu estava daqui vendo as pessoas em pé do lado de fora, que não cabia mais aqui dentro. Mas a igreja tem que ser relevante, meus irmãos, tem que ser luz para que isso aconteça. Cada irmão, cada membro da igreja. Uma igreja que é luz, resplandece para a glória de Deus. Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique não o pastor, elogie não o pastor, enalteça não o pastor, mas a glória de Deus. É Ele que faz. Porque se eu não der glória a Deus, Deus vai tirar a minha vida. Deus tirou a vida de Herodes, porque o povo elogiou Herodes e não glorificou a Deus, e ele não glorificou a Deus. A glória é de Deus. Por isso que eu disse, Deus que fez, e Ele pode fazer nas nossas vidas. E em Romanos 8,36, para terminar, porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. A Ele seja a glória para sempre. Amém. Vamos fazer para a glória de Deus, irmão? Vamos tornar a nossa igreja relevante, não para que qualquer um de nós receba elogios, glória, mas que Deus seja glorificado. O versículo anterior diz, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem não vocês, mas glorifique a Deus. Glorifique a Deus. E eu quero convidar irmãos, irmãs, convidados, visitantes que aqui estão, para que vocês venham fazer parte da nossa igreja, nesse momento histórico, abençoador, em que essa igreja pretende se tornar relevante como o corpo de Cristo, para abençoar vidas, para tampar, para mudar, não tampar, mas mudar as fontes de morte da nossa cidade. Seu sal que vai mudar, que vai mudar uma sociedade que está se estragando, se putrefando, apodrecendo. Que realmente dê sabor, dê vida. Vamos ficar em pé e vamos orar, irmãos, para que sejamos as pessoas que Deus vai usar. Mas os irmãos sabem que para isso é preciso que a gente desperte. Hoje de manhã vocês, como se diz popularmente, me permitam usar uma gíria aqui, cortaram o meu barato, não deixaram eu pregar. Mas fomos todos muito abençoados. Sempre que quiserem fazer isso, estão autorizados, viu? Eu ia pregar sobre o vale de ossos secos. E que do vale de ossos secos, Deus levantou um grande exército. E é isso que Deus pode fazer nas nossas vidas. Levantar um grande exército, de onde se ache, se imagine que estava morto. Mas Deus pode levantar um grande exército. E que nós sejamos o exército desse tempo, irmãos. Amém?